Nós temos agora, pela primeira vez no nosso país, um general de 4 estrelas preso. Enquanto o senhor Sérgio Cabral passará sua ceia de Natal, não tenho dúvidas, em uma mesa farta. O Dino tem, inclusive, enfiado sobre um contrato de cemitério em São Paulo. E as pessoas não estão cegas. Então, um recado pro STF. Aí, Bolsonaro, com todo esse exército que tem aqui atrás, nós iremos fazer a maior bancada do Senado. Vocês não ganharam de 40% de diferença. Foi 1%. Há somente um nome que gera arrepios, que chama Jair Messias Bolsonaro. Deltan Dallagnol, Giovana Federal, Marcel Van Hatten, Cabo Gilberto, Eduardo Bolsonaro, Carlos Jordi, Gayer, Ramagem, Carla Zambelli, Nicolas Ferreira. Esses são alguns nomes e a minha pergunta é o que eles têm em comum. O que eles têm em comum é que todos são perseguidos pelo STF, especialmente pelo ministro Alexandre de Moraes. O que eu quero dizer aqui não é que nós temos uma birra com o STF. Não é que nós, deputados de direito, estamos dando chilique contra o STF. Nós estamos dizendo que nós somos a voz do povo. E quando o STF ele nos persegue, ele está até perseguindo. Afinal de contas, nós temos agora, pela primeira vez no nosso país, um general de 4 estrelas preso. Vai passar o Natal na cadeia. Enquanto o senhor Sérgio Cabral, que foi condenado a 400 anos de cadeia, passará sua ceia de Natal, não tenho dúvidas, em uma mesa farta. Ou seja, isso daí simplesmente uma afronta nossa contra o STF por conta do chilique? Claro que não. Afinal de contas, o STF tem usurpado o seu poder em decidir coisas absurdas. Ele tem pegado o protagonismo de decidir sobre a vida, sobre a sua vida. O Dino tem, inclusive, enfiado sobre um contrato de cemitério em São Paulo. Ou seja, não é que nós, deputados aqui, perdemos o protagonismo ou nós somos incapazes de fazer o nosso ofício. Pelo contrário, quando você vê a humanidade, não é que quem lutava contra a ditadura não eram pessoas incapazes, não. É porque exatamente as pessoas que têm o monopólio do poder impedem com que os meios democráticos sejam exercidos. Então, o que eu tenho a dizer para os senhores que depositaram os votos em nós, e que nós, pela Constituição, de fato, somos os representantes legais, onde o poder emana do povo por conta disso, de que muitos no meio do caminho não desistiram, afinal de contas, temos um regime petista implacável, que utiliza-se de diversos meios para poder nos suprimir. Mas no meio desse caminho, alguns irão desistir, outros irão desanimar, outros irão atacar quem está colocando até mesmo sua própria liberdade em jogo para poder te defender. Mas quero deixar algo bem claro. A história não se resume somente por batalhas ganhas ou perdidas. A história se resume por aqueles que persistem e que resistem. Uma pessoa muito poderosa aqui nessa casa, certo dia, me disse o seguinte: olha, Nicolas, presta atenção. O mundo, ele é aqui, ó. O mundo, ele dá voltas. Os mesmos asseclas que prenderam Lula, também soltaram Lula. Fiquem em paz que eu ainda vou ver senador aqui da República, que é ainda manipulado por ministros do STF, votando a favor de impeachment de ministro em alguns anos próximos. Porque as pessoas não estão cegas. As pessoas não estão mais manipuladas. Se você entra dentro hoje de um Uber, conversa com um caixa de supermercado, as pessoas conhecem quem estão privando a liberdade das outras. Então fiquem em paz, porque 2019, Lula estava preso, Dilma tinha recentemente sido impeachmentada, e todo o sistema se juntou para poder beneficiar uma pessoa que é vergonha internacional. Vocês acham que o Brasil também não irá se juntar para poder retomar ao poder aquele que, de fato, prega uma pátria livre e não uma pátria preso? E esse nome que gera pavor, arrepios, desde professor universitário que doutrina, desde bandidos que traficam nesse país, desde criminosos que estão soltos, desde corruptos que estão aqui nesse parlamento e nesse congresso. Há somente um nome que gera arrepios, que chama Jair Messias Bolsonaro. Esse é o nome para poder dizer que ele não está sozinho. Vocês não ganharam de 10% de diferença. Vocês não ganharam de 40% de diferença. Foi 1% praticamente de diferença. Ou seja, a nova geração que está vindo está percebendo que a nossa liberdade, ela vale mais do que tudo. E as pessoas estão extremamente atentas a isso. Então, um recado para o STF. 2016, que pena que eu não tenho 35 anos, senão eu veria como senador. Mas, em 2026, Jair Bolsonaro, com todo esse exército que tem aqui atrás,
nós iremos fazer a maior bancada do Senado para poder pautar e reequilibrar esse país. Esse é o recado que eu tenho para aqueles que estão usurpando o seu poder, que não tem certeza, que tem até poderes sobrenaturais, porque agora estão fiscalizando até oração de pastor, oração de padre, na verdade, porque padre agora não pode mais fazer prece. Ou seja, nós somos a verdadeira voz do povo. Que fique bem escrito isso aqui nesse dia, de que o mundo ele dá voltas, e pode ter certeza que nós retornaremos ao poder real nesse país e teremos orgulho novamente de ver essa pátria verde e amarela. Obrigado, senhores. Olha só, que inveja de um país que tem um presidente, né? Como diria aí uma certa artista decadente brasileira, só que ela estava se referindo ao governo lulista de Alberto Fernandes na Argentina durante a pandemia, que não entregou resultados nem um pouco melhores do que o de Bolsonaro no Brasil. Já Javier Milei, hoje, que diferença para Lula. A economia argentina cresceu 3,9% no terceiro trimestre. O país já saiu da recessão, isso tudo cortando com a motosserra os gastos públicos e levando a inflação para níveis absurdos até níveis civilizados, demitindo mais de 30 mil funcionários públicos, que, obviamente, tudo isso tem um impacto, tem um custo inicial a ser pago pela sociedade. Mas os argentinos aprovam a gestão de Javier Milei porque estão enxergando mais longe e estão confiando que esse é um bom plano de voo. Ao contrário do Brasil, que mesmo aqueles investidores, economistas, analistas, tucanos de mercado que fizeram o L, já estão se dando conta da lambança que fizeram. Estão com medo, estamos ferrados, eles dizem, porque estamos mesmo. O dólar bateu nessa terça-feira 6,21 e está indo rumo aos R$7. O Banco Central teve que intervir pesado com leilões. E qual é a reação de alguns típicos esquerdistas, como Roberto Requião, por exemplo? Lula está gastando reserva à toa, centraliza logo o câmbio. Ou seja, vamos à contramão de tudo aquilo que funciona, de tudo aquilo que a literatura econômica mostra, que a experiência, inclusive do próprio Brasil, já demonstrou. Temos que abrir o mercado, reduzir os gastos públicos, estancar a sangria fiscal, demonstrar responsabilidade e compromisso com o longo prazo. O governo Lula faz o oposto. Lula, de forma arrogante e mitomaníaco que é, diz que ele é o mais responsável do ponto de vista fiscal do que todos no mercado. E claro que todos vão enxergar nisso um aviso de que ele não vai fechar a torneira, não vai estancar a sangria, não vai impedir que a bola de neve continue crescendo. Já são 9 trilhões de reais de dívida pública. Então, meus amigos, é como eu disse desde o primeiro dia de desgoverno Lula, a presença de Javier Milei, um liberal, ali ao lado, mostrando uma visão alternativa àquela do PT e servindo como uma espécie de laboratório para comparação, ia ser um baita fardo para a militância disfarçada de jornalismo nas redações dos jornais. E não teve outra, né? Miriam Leitão tem que dizer que o mercado está errado. O dólar está subindo, está todo mundo nervoso, mas o mercado todo está errado. Quem está certo? Ela e o Lula. Você confia na Miriam Leitão e no Lula? Ou em todo o restante das pessoas? Pois é. Quero reiterar algo que eu falei há cerca de um ano atrás. Subi essa tribuna e disse: Haddad renuncia antes que seja tarde demais. Obviamente, aquele economista que diz ter colado na prova para ser aprovado se manteve no cargo. Neste momento, um ano depois, nós não caminhamos mais para o abismo. Nós caímos no abismo. Agora, a bolsa cai mais de 2% e o dólar bate R$ 6,20. E se tem uma dica que eu posso dar para todo adolescente é: estude. Estude para que você não vire um petista. Há poucos instantes, o ministro Paulo Pimenta foi às redes sociais dizer que a alta do dólar se trata
A decorrência da alta do dólar é uma fake news. Então a minha dica, quero reforçar, estude, para que você não vire um Paulo Pimenta. Deve ser uma desgraça para um pai, para uma mãe, criar um filho e ver um cidadão desse à rede social e contar uma mentira que qualquer ser que tenha a terceira, a quarta série sabe que não tem como ser verdade. Mas as desgraças deste governo, presidente, não param por aí. Hoje este Congresso, essa Câmara dos Deputados, vai votar um projeto para cortar o BPC dos mais pobres, para cortar o Bolsa Família dos mais pobres e, é claro, para cortar investimento da educação. Afinal, um povo educado não vota em petista. Enquanto o governo não dá exemplo, senhor presidente, a Janja, um mês atrás, inaugurou uma cascata na Granja do Torto, com o dinheiro do povo, dinheiro que era para ir para o BPC. O Brasil hoje tem 39 ministérios, dinheiro jogado no lixo, viagens para Paris com quartos de 20 mil euros a diária. Enquanto isso, o governo do cara que se diz do povo, do mais pobre, vai cortar no BPC. Quero dizer que o meu voto não vão ter. Eu não voto com essa turma que diz uma coisa e faz outra. E quero terminar o último discurso do ano com uma previsão, senhor presidente. Se o governo não fizer cortes verdadeiros em supérfluos que criaram, porque pegaram um país com mais 50 bi de superávit e estão com 150 bi de déficit, nós teremos o dólar a 7 e um desastre econômico sem precedentes. Quem fala que é um economista que não colou na prova? 2014 e 2015 vão deixar saudades daquela crise, porque o que se avizinha é muito pior.